Irmãos, irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor desse divino Mestre seja o sustento de todos os nossos corações, que Ele possa abençoar-nos e trazer-nos a luz divina para que possamos fortalecer nossos corações diante das lutas. Abençoe-nos esse Mestre, mas acima de tudo, que Deus, nosso Pai, permaneça conosco sempre. O nosso estudo é da lição 153 do livro Vinha de Luz. O título da lição é Contristação. Contristação. E o Evangelho, o versículo de que Emmanuel se aproveita, para poder nos trazer e dilatar em nós conhecimentos importantíssimos, diz assim: agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. Esse versículo é de Paulo, da sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Duas palavras nos chamam bastante atenção. A primeira é a do título, contristação. O que significa contristar? Tornar muito triste, causar tristeza, afligir. Então significa que todas as nossas condições de vida, quando abatidos pela tristeza, pelas aflições, nós estamos contristados. Não é verdade? Mas o interessante no versículo é que Paulo começa assim: agora folgo. O que significa folgar? É interessante, porque essa palavra significa ter prazer, alegrar-se, jubilar-se. Então Paulo alegrava-se, jubilava-se pela tristeza, pela aflição de seus irmãos? É verdade. Ele sentia-se feliz e alegre. Como ele diz aqui, no trecho do Evangelho. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Ou seja, a tristeza que leva ao arrependimento, a aflição que leva ao arrependimento, a tristeza que leva ao arrependimento. E o que é mais interessante é que ele diz que essa contrição foi segundo Deus. Segundo Deus. Isso é que é interessante. Então nós podemos ver, nesse versículo, que a alegria de Paulo nascia da oportunidade bendita de seus irmãos encontrarem, na luta contra o mal, o arrependimento, o remorso, que poderiam lhes mover a alma para a salvação. Quantas vezes, irmãos, famílias, agrupamentos, coletividades não se afligem, não se agitam, não se perturbam quando a tormenta se apresenta? Reflitamos nos dias atuais da humanidade.
uma grande tormenta se abateu sobre o planeta. E nós? Não nos afligimos, não nos agitamos, não nos inquietamos, muitas das vezes até mesmo nos amedrontamos. Para quê? Para que não sejamos atingidos, para que não cheguem ao nosso lar, à nossa família, né? E isso agita a nossa alma, né? Então, nós torcemos, pedimos, oramos para que a tormenta não alcance o nosso ambiente comum, né? O familiar. Suplicamos sempre a ajuda divina e o amor, né? Quantas vezes a criatura, como nós, homens, né, não contemplamos o céu e em súplica, né, pedimos para que a dor não nos visite o caminho? Quantas vezes, diante de qualquer sofrimento, de qualquer dor, né, a gente recorre aos céus, pedindo a misericórdia e o amor divino nos sustente, para que a dor não nos visite, para que ela não nos abata, ou para que as aflições, adversidades, né, inquietações fujam, né? Tomem outros rumos, sigam outros caminhos, mas não o da nossa família, não do nosso agrupamento, não do nosso lar. É assim que nós agimos, né? Porque nós queremos realmente, né, a felicidade, a alegria, o bem-estar e o conforto. Tudo que perturba-nos, a gente se agita e se inquieta. E buscamos, através da súplica, o socorro para o alívio de nossas dores. Agora, o que é mais interessante é que, embora a tormenta se apresente, embora a gente suplique, né, a ajuda e o amparo, ela é uma realidade. Uma realidade. E chega sempre, inevitável e inflexível, quando da vontade divina de Deus. Ninguém consegue impedir. Todos nós sabemos disso. A vontade de Deus é superior a todas as vontades dos homens. E aí? A realidade realmente chega e faz o quê? Conosco, hein? No turbilhão das sombras, o homem se abate, se sente contristado, se sente vencido e algumas vezes até mesmo abandonado. Porque ela chega de uma forma imprevista, sem aviso, e ela chega. Mas será que esse turbilhão de sombras, né, essa tormenta, elas realmente são infortúnio, desgraça, derrota para os homens e para a humanidade? Será que realmente nós temos que olhar sobre esse ângulo? Ou será que, segundo a vontade divina, essa realidade chega e tem um outro objetivo por trás? Muitas das vezes a tormenta, a dor, o sofrimento, a doença representam providências salvadoras do todo compassivo, do todo misericordioso, do amor maior. Nós é que não enxergamos dessa maneira. Nós é que não sentimos dessa maneira. E aí sofremos, ao invés de nos resignarmos. Ao invés de recebermos, como Paulo falou, com alegria
as contristações. Isso é muito importante. E, diante de tudo isso, o que as criaturas fazem? Choram. Né? Choram. E quando os homens choram? Será que alguém se alegra? Será que existe alguém que se alegra com o nosso sofrimento, com a nossa aflição, com a nossa contristação? A mensagem de Emmanuel diz que sim. Que os nossos amigos da esfera superior se alegram, como Paulo, né? Agora folgo, ou seja, agora fico feliz, alegre. Os amigos da esfera espiritual superior, eles se alegram. E Emmanuel faz uma comparação que diz assim: a maneira dos pomicultores que descansam tranquilos depois do campo bem podado. Os amigos espirituais também. Quando a tormenta chega, eles se alegram, eles ficam felizes. Não porque sofremos. Não é pelo sofrimento, pela dor que nos abate. Não é. Né? Emmanuel nos diz assim: lágrimas nos lares da carne frequentemente expressam júbilos de lares celestiais. Enquanto nós choramos, eles veem. Eles se sentem felizes, rejubilam-se com o nosso sofrimento, com a nossa dor, com a nossa tristeza, com a nossa aflição. Mas eles não folgam, ou seja, se alegram, se rejubilam, ficam felizes, porque os seus tutelados sejam detentores de padecimentos. Eles não ficam felizes porque nós sofremos, como eu disse ainda há pouco. Não é por isso. Não é porque eu sofro que eles se sentem alegres e felizes. Né? Mas justamente porque semelhante situação indica possibilidades renovadoras no trabalho de aperfeiçoamento. Aí sim. Ora, se a dor que chega ao meu coração reage sobre mim de uma forma a me conduzir para o melhor caminho, para despertar em mim o arrependimento, o remorso, para me conduzir, né, na educação dos meus sentimentos, no meu progresso espiritual, se a dor vai mexer, né, com o meu ânimo, a fim de que eu possa renová-lo para conquistar esses valores, isso não é motivo de alegria, não, irmão? Não é para nós que não entendemos e não compreendemos a vontade divina, a vontade superior de Deus, nosso Pai. Mas, para os nossos irmãos espirituais que nos conhecem e sabem da dimensão da dor que precisamos suportar para podermos ser abalados em nossos comodismos, em nossa preguiça, em nossa viciação, em nossa perturbação, eles vão se jubilar com isso, vão se sentir felizes. E é assim que nós precisamos entender também. A dor tem sempre um objetivo de despertar. A dor, a aflição, a tormenta tem sempre objetivos mais elevados, mais sagrados, para aqueles que têm olhos de ver. E para aqueles que têm ouvidos de ouvir. Isso é muito importante. Assim é que nós precisamos entender. Por quê, irmãos? Porque Emmanuel tem uma frasezinha, ela é pequenininha, ela diz assim: todo campo deve conhecer o tempo de ceifa ou de limpeza necessárias. Vamos lá, irmãos. A plantação de trigo
está lá, madura, né? Chegou o tempo. O que o lavrador faz? Ceifa, não é verdade? Colhe. Então, o campo que está cultivado, chegando à época da colheita, ele precisa ser ceifado. E quando o campo é de um lavrador preguiçoso, as ervas daninhas, né, nocivas, tomam conta. Aí ele precisa de quê? De limpeza necessária. Não é assim, irmãos? Ora, por que com a humanidade seria diferente? Por que com os homens seria diferente? A partir do momento em que nós estamos prontos, né, a ceifa se faz necessária. Há necessidade da evolução e do progresso. Nós precisamos entender isso. E também, irmãos, no campo agora, né, de tudo aquilo que nós já aprendemos da transformação planetária, né, da transição em que nós estamos agora no período, o campo que está aí ainda minado de ervas daninhas, de seres abomináveis, do mal, precisa de uma limpeza. Então, os que estão maduros são ceifados para a evolução e o progresso. E os renitentes no mal vão sofrer a limpeza necessária para que a evolução e o progresso se instalem sempre no campo do mundo e do homem. Aí ele nos diz aqui, Emmanuel, são duas situações de contristação que nós, homens, possuímos. Umas se deve à face das faltas que cometemos. Ou seja, nos sentimos tristes, nos sentimos aflitos pelo mal que causamos. Isso é que nós precisamos entender. Assim, é razoável soframos pela passagem das nuvens pesadas e negras que nos trazem aflição, perturbação, desordem, inquietação, porque nós amontoamos essas nuvens sobre o nosso coração. E é razoável que soframos, porque nós fomos os causadores. Nós cometemos as faltas. Então é justo que sejamos atingidos por elas. Agora, muito interessante, irmãos, muito interessante o que Emmanuel nos traz como lição agora. Que quando a prova e a luta vos surpreendem, a casa ou o espírito, ou seja, quando a tormenta, quando a aflição, quando a dor, né, quando as lutas se tornam mais ásperas, quando precisamos dar o testemunho diante das provas a que somos chamados, né? Essas surpresas que nos atingem, a casa e o espírito, mas que independem da nossa vontade, ou seja, não fomos os causadores, como nos fala o Evangelho, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. E quando essas circunstâncias, como agora, a humanidade inteira está sofrendo, né, passando por uma prova e por uma luta, que não foi ela que criou, surgiu do nada. Eu não acredito nisso, acredito também que vocês não. Né? Surgiu por alguma razão, com algum objetivo.
E aí, ele nos diz, quando independem de vossa vontade, é que então, irmãos, é chegada a hora da contristação segundo Deus. Ou seja, a contristação que sofremos, a dor, o sofrimento, a tristeza, os abatimentos, né? Esta que não é resultado de nossas ações, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. E qual o objetivo? A de nos elevar espiritualmente. A de nos conduzir ao reino de Deus. Fazer com que nós possamos realmente caminhar em direção a essa prova maior. Nós, irmãos, precisamos muitas das vezes de empurrões. E quando o homem e a humanidade estão preparados, maduros, né? A ceifa é necessária. Com o objetivo de quê? De fazer com que o progresso espiritual se instale, que as renovações ocorram, que os costumes bárbaros, frívolos, fúteis, que todas essas distrações que a humanidade se prende, que toda essa preocupação com as paixões e os vícios possam ser eliminadas para que nós nos elevemos espiritualmente. E é por isso que mesmo diante de uma pandemia que se abate sobre a humanidade, os nossos irmãos espirituais, e Emmanuel diz assim, provoca a alegria dos anjos que velam por vós. Porque este é o momento. Nada acontece por acaso, nem na vida do homem e nem na vida do planeta. Todos nós temos que estar preparados sempre para podermos aceitar, submissos, as provas e os testemunhos que Deus nos envia, a fim de que possamos realmente trabalhar na dor, no sofrimento, nas tormentas, pela nossa evolução e pelo nosso progresso. É assim que funciona, irmãos. Que Jesus, nosso divino e amado Mestre, possa alimentar nossos corações com todas essas forças do amor, da misericórdia, para que possamos realmente travar o bom combate, para que possamos realmente vencer, né? As provas com paciência, com calma, com harmonia em nossos corações. Muita paz, irmãos. Que Deus, nosso Pai, esteja conosco agora e sempre.